Fala aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje vamos falar da resistência à invasão europeia na África. Pode ser que você já tenha ouvido falar que a Libéria e a Etiópia foram os dois únicos países do continente africano que conseguiram se manter independentes durante o imperialismo europeu na África. Mas como eles conseguiram essa façanha? Será que foi por meio de guerras ou de acordos? No vídeo de hoje falaremos sobre a experiência da Libéria e busco explicar como ela se manteve independente. Então bora direto pro vídeo. Vou começar então com um breve panorama sobre o país. Tecnicamente, a Libéria era uma colônia que pertencia à Sociedade Americana de Colonização, que a fundou em 1822 com auxílio e participação do governo estadunidense. Seu objetivo, a princípio, seria de estabelecer ali afro-americanos livres que queriam fugir da escravidão e do racismo, bem como africanos que a marinha norte-americana apreendia dos navios negreiros que cruzavam o Oceano Atlântico. Em um resumo bem resumido mesmo, já que o contexto interno é bem complexo, havia um núcleo político e um governo central, além de uma zona periférica. Cabe dizer que também entre a população havia uma divisão entre aqueles que vinham dos Estados Unidos e os povos que já estavam no território, o que vocês podem encontrar de forma mais detalhada na referência bibliográfica que eu vou deixar na descrição. Então, durante o passar dos anos, aquele governo central foi dominando territórios vastos e expandindo seus territórios. Funcionava mais ou menos assim: as regiões centrais recebiam privilégios e as demais regiões acabavam sendo conquistadas e exploradas. Se faz necessário também contextualizar o século XIX no contexto africano e europeu. A Conferência de Berlim, sobretudo, é o marco do início da invasão dos países europeus à África. Invasão de países como a Inglaterra, França, Bélgica e Alemanha, por exemplo. Se você quiser saber mais detalhado sobre o que foi a conferência, só clicar no card que está aparecendo na tela, porque já fizemos um vídeo aqui no canal falando sobre esse tema. Essas investidas europeias sobre o continente geraram movimentos de resistência. Esses movimentos foram muitos e assumiram diversas formas, seja a luta armada ou mesmo negociações e assinatura de acordos, que na verdade geralmente eram ruins para os países africanos. Eu vou deixar na descrição um livro que conta com mais detalhes sobre como foram essas diversas formas de resistir em várias das regiões africanas. Em relação ao evento que aconteceu em Berlim, a Libéria não foi convidada e não participou das reuniões. Além disso, recusou todas as suas decisões, como por exemplo, aquela ideia da dominação efetiva. O país, com razão, dizia que não era preciso que algum europeu ocupasse seu território, já que eles eram um estado, um país de fato. Amparados por um contexto interno de dificuldades financeiras e militares, os europeus não demoraram muito para invadir a Libéria. O Reino Unido anexou uma grande porção de terra, invadindo Serra Leoa em 1882. Nesse mapa a gente consegue ver em vermelho Serra Leoa e em verde a Libéria, para a gente ter uma dimensão de onde exatamente a gente está falando. Tentando reverter essas perdas de possessão, a Libéria recorre aos Estados Unidos como forma de mediar esse conflito. Os americanos, porém, aconselham o país africano a aceitar essa perda, que foi oficializada então em novembro de 1885, que fixava o Rio Mano como fronteira entre o país e Serra Leoa. Só fazendo uma breve pausa, se você estiver gostando do vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, deixar um comentário também, porque isso ajuda bastante a gente. Então, voltemos agora à sua explicação. Além do Reino Unido, a França também tomou parte da Libéria, a Sudoeste, em 1881, onde novamente o governo da Libéria tentou, junto ao Reino Unido e aos Estados Unidos, a preservação do seu território, porém sem sucesso novamente. Então, entre 1892 e 1914, que foi quando teve início a Primeira Guerra Mundial, Reino Unido e França, que eram rivais na busca de invadir países africanos, buscaram aumentar seus domínios e rumaram em direção ao centro da África, usurpando ainda mais o território da Libéria. Dessa forma, a Libéria sobreviveu às agressões europeias, mas a preço da amputação de grande parte do seu território. Eu sei que o mapa não é dos melhores, mas ajuda a gente a ter uma noção dessa perda. Em vermelhos temos mais ou menos a delimitação do território atual da Libéria, sendo em azul as partes que elas foram perdidas tanto para franceses quanto para ingleses no decorrer dessa empreitada colonial na África. Além da expropriação do território liberiano pelas potências europeias, como resultado do imperialismo, temos também graves ingerências nos assuntos internos da Libéria e o controle da economia por empresários europeus protegidos pelas potências. Junto com a ocupação de parte do seu território pelos europeus, a Libéria enfrentava graves problemas internos, de ordem econômica e também social. A corrida e a partilha da África obrigaram o governo a estender seu domínio aos grupos étnicos autóctones do interior, submetendo-os a uma administração indireta do tipo colonial, que obviamente gerou resistências.
Como forma de evitar a falência e continuar a sobreviver, o governo tomava constantes empréstimos juntos a negociantes liberianos e estrangeiros residentes no país. Além disso, o governo fazia empréstimos junto a financistas europeus, principalmente ingleses, a taxas muito elevadas. Para resgatar essas dívidas, hipotecou, por exemplo, as receitas de impostos que passaram a ser administrados por funcionários ingleses a partir de 1906 e por uma comissão internacional em 1912 em diante, para garantir e facilitar o reembolso dos credores. Porém, houve uma certa evolução social e econômica, apesar de tudo isso. Em 1900, o governo reabriu o Colégio da Libéria, que havia sido fechado em 1895 por falta de fundos. Uma estação telegráfica construída em Morávia por uma firma alemã, inaugurada em 1900, pôs a Libéria em comunicação com o mundo exterior. No ano seguinte, instalou-se as primeiras linhas de telefone que ligavam a Morávia a diversas povoações liberianas vizinhas. Entre 1906 e 1907, a empresa britânica Liberia Development Company criou várias rodovias ligando Morávia ao interior. Lembrando que Morávia era a região central da Libéria. Além disso, diversas empresas estrangeiras obtiveram do governo concessões para explorar seringas, minas e outros recursos do país. A gente já viu agora tudo o que aconteceu para a Libéria se manter independente, mas afinal, quais foram os reais motivos que fizeram a Libéria continuar sendo independente? Uma razão decisiva para a sobrevivência foi a firme crença que tinha o povo do país de estarem destinados por Deus a sobreviver. Essa crença pesou muito para levá-los a resistir a todas as formas de agressões e usurpações dos europeus. A segunda grande razão é de ordem diplomática. Foi possível pôr as potências europeias uma contra as outras e resistir pela via diplomática às suas pressões indiretas. A Libéria nunca deixou, por exemplo, de opor a França ao Reino Unido e o Reino Unido à Alemanha, assim como não hesitou, quando a situação era grave, em solicitar a intervenção dos Estados Unidos da América para intimidar as potências europeias. Há ainda outra razão muito importante que explica a sobrevivência dela: a determinação das potências imperialistas em não permitir que nenhuma delas se apoderasse do país africano. Nem Alemanha, nem França, nem Reino Unido aceitariam que qualquer dos seus rivais tomasse inteiramente posse da Libéria, uma vez que todos mantinham relações econômicas com esse país. Houve ocasiões em que os Estados Unidos advertiram, por via diplomática, a França e o Reino Unido de que a história os condenaria se tentassem pôr fim à independência da Libéria. Desaconselharam em 1879 a França e em 1898 a Alemanha de anexar o governo liberiano ou de estabelecer lá um protetorado. A Libéria então manteve sua independência, o que foi importantíssimo, mas perdeu muito do seu território e teve grande influência estrangeira em seus domínios. A dica do historinho de hoje é o livro História da África, volume 7, como um todo, e de forma mais específica, o capítulo 11, que ajuda a gente a entender as dinâmicas da Libéria e da Etiópia, que foi escrito pelo Monday Akpan. Entre o capítulo 3 e o capítulo 9 desse livro, a gente também consegue ver como foi a resistência dos diversos países africanos a esse imperialismo europeu. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, se inscreva, deixe seu comentário falando o que você achou desse assunto tão importante, e em breve a gente volta para falar sobre como foi o caso da Etiópia. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até mais.